A gente continua na política, porque depois de Ciro Nogueira, do Progressistas, Antônio Rueda, presidente do União Brasil, afirma que o governo Lula vive o pior momento e deve ouvir aliados. Repórter André Anelli, com as últimas informações, o fogo amigo não para de bombardear o governo, não é, André? É isso mesmo, Tiago. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, fez críticas ao governo Lula com base na indicação de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais e também com base na possibilidade de Guilherme Boulos assumir a Secretaria-Geral da Presidência. Na avaliação do dirigente do União Brasil, o governo Lula está se fechando para o diálogo com os partidos de centro. O União Brasil possui 2 ministérios no atual governo, o das comunicações e o do turismo. O partido é um dos que tem defendido maior espaço no Executivo Federal, levando em consideração o número de parlamentares e a quantidade de votos que pode entregar para o governo. Por outro lado, existem cobranças do governo em relação à fidelidade nessas votações. Apesar do impasse e das críticas ao presidente Lula, Antônio Rueda nega que a sigla esteja planejando desembarcar da base de apoio do presidente Lula. Mesmo assim, no mês que vem, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, vai lançar a pré-candidatura à presidência da República pelo União Brasil, que se encontra nesse momento rachado entre integrantes que apoiam a candidatura própria e outros que preferem apoiar Lula em 2026. Tiago. A discussão, claro, sempre olhando lá para frente, 2026. André Anelli com as últimas informações, mais um giro com os nossos comentaristas. O Cristiano Vilela, é interessante porque outro dia a gente falou de Ciro Nogueira e agora do presidente do União Brasil. E a dúvida é a seguinte, todos os partidos falam que o governo deve dialogar. Por que na prática isso não acontece? Isso chama muita atenção, é uma dúvida, né? Agora sim. Mais uma vez aqui com o microfone desligado. Mas vamos lá, essa é a grande dúvida que persiste. Todos imaginavam que agora, nesse momento de baixa popularidade, de uma mudança nas pesquisas eleitorais e onde o governo começa a encaminhar para a sua segunda metade, a pensar de uma forma mais específica no processo eleitoral, que fosse dialogar efetivamente com as outras forças políticas de centro, tentar reconstruir aquela frente ampla que foi vitoriosa no processo eleitoral do ano de 2022. No entanto, não é o que está acontecendo. E é natural que os aliados, eles acabem se posicionando, acabem cobrando realmente uma postura diferente do governo, até porque um governo que vai eventualmente fazer política prestigiando as ideias de Gleisi Hoffmann, prestigiando as ideias de Guilherme Boulos, seguramente não vai poder contar no seu palanque com determinados grupos políticos, mais ao centro, mais conservadores, enfim. Então, é uma visão que o governo tem que fazer pensando no processo eleitoral de 2026. Ou faz essa inflexão, ou então será difícil construir uma frente tão ampla como foi em 2022. Ô Dora, é interessante porque há essa ameaça de desembarque do governo como se o embarque garantisse alguma coisa, né? Olha, pois é, não tem uma ameaça média, né? Porque ninguém quer largar, você vê, olha, faz críticas ao governo, agora largar o osso dos ministérios do turismo, comunicação e desenvolvimento regional, ninguém quer, né? Então, é claro que o pessoal fica ali na espreita, olhando para ver se a popularidade melhora, para ver se, né, se melhora, se piora, para ver a hora do desembarque, né? Essas críticas nesse momento agora só aumentam um pouco o preço do apoio. E eu estou achando, estou suspeitando, vamos ver a semana que vem, que o presidente Lula fez esses movimentos à esquerda, mas talvez não sejam os únicos movimentos dele, porque o presidente Lula a gente não pode subestimar, ele pode estar com todos os defeitos, tá antiquado, não sei o quê, superado, mas ele tem tirocínio político. E, às vezes não, a gente nunca pode olhar para a política e para os políticos e analisar, acreditar nas aparências, porque às vezes as aparências escondem outras intenções. Então, quando o presidente dá protagonismo ao Alckmin, que é uma pessoa de identificação de centro, quando os 3 candidatos à presidência do PT têm um perfil moderado,
quando a conveniência dele é se abrir mais ao campo do centro, né? Então, eu tenho a impressão que é possível que ele venha completar, a partir de agora, com outros gestos, essa reformulação que ele quer dar. Se não fizer isso, aí realmente o destino, a cigana, ninguém pode dizer que a cigana enganou, porque aí o destino não vai ser bom, não. Ainda falando sobre popularidade, o ministro de Minas e Energia estuda usar recursos públicos para subsidiar parcialmente a conta de luz dos brasileiros. Em uma entrevista ao jornal o Globo, Alexandre Silveira sugeriu que a medida poderia fazer parte do projeto de reforma do setor. A proposta deve ser apresentada ao Congresso Nacional nos próximos 2 meses. O ministro ressalta que a tarifa de energia é um insumo essencial para a indústria, o comércio e a economia do país como um todo. De acordo com Alexandre Silveira, encontrar uma solução orçamentária que reduza estruturalmente os tributos traria resultados positivos. Ele admite, no entanto, as dificuldades fiscais ao comentar a necessidade de equilibrar os subsídios com o orçamento. Os recursos públicos poderiam aliviar o bolso do consumidor e ajudar o governo Dora Kramer a recuperar a popularidade. É uma maneira de atirar para todos os lados, o lado que acertar talvez possa dar certo, mas a gente fala de orçamento. O orçamento do ano passado para esse ano não foi nem aprovado ainda. Não foi nem examinado, que dirá aprovado. Vai começar a ser examinado na comissão mista do orçamento dia 11, terça-feira que vem. Daí do plenário e tal, enfim, é possível que em março vai ser aprovado, né? Agora é muito... É realmente atirar para todo lado, mas a munição é uma coisa impressionante, porque é uma gambiarra. Obviamente que isso não vai passar pelo Congresso, mas aí o ministro faz aquela coisa de palanqueira. Olha, estamos preocupados, a gente queria baixar, viu? Mas o Congresso é que não deixou. O problema é que gambiarra, as pedaladas da Dilma já contaram essa história. Gambiarra é perigoso, lá na frente dá problema.